História, direito e ficção estão no livro Memória Repartida, do escritor Getúlio Marcos Pereira Neves, também presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Getúlio tem vários outros livros publicados, inclusive 2 volumes sobre a produção cultural capixaba. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conversar com o escritor Getúlio Marcos Pereira Neves. Getúlio, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer. Getúlio, você tem vários livros publicados, né? Mas nós estamos aqui com 2 livros, um mais recente e um romance. Eu queria começar o nosso bate-papo justamente pelo seu romance, que se chama Memória Repartida. Isso. Fala um pouco pra gente sobre esse livro. É um livro, como você falou, um romance, é ficção, mas é uma história que poderia ter acontecido. Ou se aconteceu, a gente não sabe na verdade. Esse livro tem a ver com a história da ocupação da região noroeste do Espírito Santo, de Colatina para cima, e fala da chegada na cidade, ou num lugarejo, numa vila, de um forasteiro, uma pessoa que vem de fora, vem da capital, vai para lá para trabalhar, e que começa a tentar se integrar naquela região, ou naquela localidade, e aí as coisas começam a acontecer. Há um narrador, que é um jornalista, ele produz textos para o jornal da sede do município, professor e que quer ser escritor. Ele está escrevendo um romance que se passa ali naquela região. E com a chegada desse forasteiro, as coisas começam a acontecer e esse narrador começa a pensar, a questionar determinadas coisas e a ver as coisas acontecerem e até que a história se precipita e chega a um final em que esse narrador acaba indo embora da sua vila ou da sua terra. Você falou que o livro ele tem, né, aí um fundo histórico, né, que traz também um pouco da própria história do Espírito Santo. Como você fez para compor esse cenário? Bom, você depende, obviamente, de uma pesquisa, né, de fatos, que nesse caso específico eu tive uma maior facilidade porque eu cresci em Colatina, a região. Você sabia dos acontecimentos, ouvia contar, ou sabia por jornais, etc., as coisas que aconteciam. E, na verdade, eu fiz uma pesquisa em algum tempo para poder você ter dados corretos, você não cometer imprecisões. Que é ruim você basear uma história num tempo que não é o nosso, com acontecimentos, e esses acontecimentos não estão muito bem, não são muito fidedignos. Isso eu considero uma falha. E o escritor tem que ter muito cuidado, porque tem que ser fiel aos fatos históricos, mas também tem a parte ficcional. Como trabalhar esses 2 lados? Depende de cada um, né? A base histórica, ela existe, e é óbvio que você pode colocar suas personagens ou seus acontecimentos interagindo com essa base histórica. Não seria uma coisa assim, muito difícil de se fazer, mas depende de cada um, da forma de contar a história que vem de cada autor. Você falou que você viveu, né, em Colatina, mas você não é capixaba. Eu nasci no Rio de Janeiro quase que acidentalmente, né? Mas eu fui criado aqui. Desde criança eu vim para cá, em Colatina, onde eu permaneci até 15 anos de idade. Você acha que o livro traz um pouco da sua própria relação com o Estado e com essa região? Eu acho sempre que sim, né? Você sempre coloca um pouco da sua vivência, dos seus sentimentos, da sua experiência em tudo que você escreve em termos de ficção. Eu penso que sim, algumas dessas coisas eu vi acontecer ou eu soube de pessoas muito próximas que tinham acontecido e algumas a gente imagina que tenham acontecido dessa forma a partir desses fatos que são contados, que você ouve. É engraçado que você nem sempre se dá conta de que você está ouvindo essas coisas ou que você está sabendo dessas coisas. Mas depois, em um determinado momento, isso tudo aflora. Aflorou e eu tentei explorar
nesse livro. E com relação aos personagens, eles são totalmente ficcionais ou também eles de alguma forma são pessoas da sua infância, da sua adolescência, da época que você, né, morava lá? Como é que foi a construção desses personagens? Eu acho que é sempre uma mistura, né? Os personagens, não vou dizer que sejam pessoas reais, mas você constrói com base em caracteres, idiosincrasias, etc., de pessoas reais, as suas próprias, das suas pessoas mais próximas, embora tenha aí personagens que eu considero que são personagens assim, modelos, arquétipos, por exemplo, o capanga que tem aí, o capataz, que era o cara que resolvia tudo, que isso pode ser encontrado em literatura nordestina, etc. A gente tenta adaptar, né? Mas eu penso que essa construção da personagem é sempre uma coisa muito rica, porque você pode colocar tudo aquilo que você conheceu e que você acha que pode ser. A gente, na nossa conversa de bastidor, né, antes de começar o programa, você comentou que esse foi um projeto que você escreveu, aí acabou parando ou indo mais lentamente por conta de outros projetos. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? A ideia inicial desse livro é muito antiga. Eu achei algumas anotações em que eu colocava mais ou menos o desenrolar da história, o final que eu queria. E é interessante que eu fui seguindo mais ou menos, mesmo sem querer, e no final eu cheguei a um final próximo daquilo que tinha sido inicialmente planejado. Mas, de fato, esse livro, escrever uma ficção longa, como é um romance, é uma coisa que para mim é quando não tinha muita outra coisa para fazer. Por exemplo, produzir artigos, palestras, etc. Quando você tinha tempo, quando eu tinha tempo, é que eu sentava para escrever isso. Quase como um lazer. Quase como um lazer. Quase como um lazer. Um lazer de escrita, porque eu acho que é gostoso o processo de criação e de escrita, né? Não vou dizer que é mais do que você ver o livro pronto, não. Mas se você não se divertir ou não tiver prazer fazendo aquilo, obviamente você não vai fazer. Mas eu acho que da ideia até a concepção final, quando ele saiu, se passaram aí talvez mais de 5 anos. Bastante tempo, Bastante né? tempo. Uhum. Você chegou a alterar essa história desde daquele roteiro inicial que você encontrou? Inconscientemente sim. Não alterei, eu achei interessante que eu não alterei a linha mestra, a ideia central não. Mas aqueles desdobramentos que tem durante a trama, etc., alguns foram modificados, alguns foram retirados do produto final. Se ele ficou fiel a uma ideia central, mas ele ficou bem desenvolvido, andou para um lado e para o outro. Getúlio, a sua área de atuação, né, sua formação profissional é no direito. Uhum. E você tem esse livro e outros livros que trazem essa questão relacionada à história. De que forma essas duas coisas se misturam? Bom, eu acho que a história, a forma de agir do historiador e do juiz de direito, no caso, é muito parecida, porque você está investigando fatos, você está investigando cronologia, você está investigando causas e consequências de fatos que são praticados por pessoas. Eu acho, particularmente, que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas eu penso que tem uma componente aí de uma certa influência familiar, porque minha mãe era professora de história, meu pai era advogado e eu acabei juntando essas duas coisas. Tanto que hoje eu produzo também na área de história do direito. O livro Memória Repartida ficou claro para a gente como tem esse cenário histórico, né? Traz a questão da ocupação do Estado e tudo. De alguma forma, ele também tem algum aspecto do direito ou nessa obra ficou um pouco de lado? Você sabe que, inclusive, eu coloquei, tem uma da... Eu tentei retratar, quer dizer, o autor, né, que não sou eu, no livro dá para ver isso, que na verdade, eu organizei notas de um autor, vamos dizer assim, e ele retrata os acontecimentos da cidade, entre eles uma tentativa de homicídio de um marido à esposa por motivo de ciúme. E há um julgamento pelo júri disso daí, que se desdobra numa ocorrência até que envolve a justiça militar, que é onde eu trabalho. Então tem tudo a ver, na verdade. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Como foi retratar o direito, né, nessa época? Porque eu imagino que era muito diferente, né?
Não muito diferente, não, mas como houve mudanças, por exemplo, não só na Justiça Militar, mas na própria atuação do Tribunal do Júri, eu tive que fazer uma pesquisa também em cima disso, para ver a legislação que era aplicada na época e os procedimentos que eram aplicados na época, que não é uma época tão distante, mas que não é atual. Quais seriam as principais diferenças? Assim? Você falou que não é tão diferente. Na composição do Tribunal do Júri, a forma de compor, a forma de desenvolver a audiência de julgamento e, com relação à Justiça Militar, a competência para crimes praticados contra a vida de civil, que hoje em dia é julgado pelo júri. Na época não, era julgado pela Justiça Militar. Isso mudou em 96, mais ou menos. Esse caso que você retrata no livro é fictício? Sim, esse é. Você chegou a buscar alguma coisa parecida que tenha acontecido? Não, eu acho que um marido que atenta contra a vida da esposa por motivo de ciúme, infelizmente é uma coisa que ainda hoje não é difícil de acontecer. Eu tentei sim, eu busquei um caso de absolvição por legítima defesa da honra, que na época essa tese foi lançada, ela vingou, quer dizer, ela deu certo no tribunal. É um caso que ficou muito famoso, eu tentei pesquisar inclusive na fonte, não pude. O processo em si não me foi aberto, mas a partir daí eu fiz adaptações do fato àquela localidade que eu estava retratando, vamos dizer assim. Você teve alguma espécie de, digamos assim, receio, né, de retratar isso e as coisas se misturarem, essa questão da ficção, com o seu lado profissional? Não, penso que não. Eu acho que uma coisa completa a outra. Você vê, fazendo audiência diariamente, todos os juízes, vamos dizer assim, a gente tem contato com muitas histórias. São histórias que são contadas para a gente, histórias de vida, histórias que vão ter consequências, obviamente que no mundo do direito, mas eu penso que você usar essas histórias, se for o caso, para fazer alguma coisa, não para expor as pessoas, mas para construir uma narrativa. Construir uma narrativa que no final das contas sirva para alguma coisa. Quem está lendo está vendo o que acontece e a consequência disso. Eu penso que acaba complementando o meu trabalho. Getúlio, a gente tem mais assunto pela frente. Quero falar sobre o seu outro livro, o seu trabalho também na frente do Instituto Histórico e Geográfico, mas a gente vai fazer um intervalinho, tá bom? Ok. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conhece um pouco do trabalho do escritor Getúlio Marcos Pereira Neves. Getúlio, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre um livro de sua autoria, que é um romance, né? Se chama Memória Repartida. Mas a gente tem um outro livro aqui que segue um outro estilo, né? Digamos assim, que não é um romance. Se chama Estudos de Cultura Espírito Santense, o volume 2 já. Uhum. Conta um pouco pra gente esse trabalho, que é um trabalho diferente, né? Não é um romance. Não, esse não é ficcional. São estudos, artigos, ensaios produzidos ao longo do tempo, vamos dizer assim. A maior parte, nesse livro, o Estudos 2, a maior parte deles foi publicada na revista da Academia Espírito Santense de Letras. Mas na verdade, eu tento desenvolver temas que eu faço palestra, que as pessoas me pedem para falar sobre algum assunto. Eu preparo aquele texto e depois eu desenvolvo, aprofundo um pouco a pesquisa. Grande parte desses textos aconteceu isso. São textos de pesquisa, até histórica, sobre a literatura do Espírito Santo. Nesse caso específico aí, a maior parte sobre literatura produzida no Espírito Santo. A literatura do Espírito Santo também é uma área de interesse, de estudo, assim, forte sua? Sim, no final das contas você acaba inserido, né? Eu sou da Academia Espírito Santense de Letras, do Instituto Histórico, e você acaba inserido nesse meio e como você está se movimentando ali, muitas vezes eu falo a respeito, etc., acaba atraindo a atenção e criando uma área de estudo a mais. O
primeiro volume também trazia questões da nossa literatura? Sim, o primeiro volume, de uma maneira geral, mais cultura. Cultura espírito-santense mesmo. Não só literatura, mas outras coisas, inclusive juristas que se dedicaram à literatura ou à pesquisa e produção em outras áreas que não especificamente o direito. Então, vou aproveitar a sua presença aqui para a gente falar da literatura, né, no Estado. O que você pode falar para a gente a partir da sua pesquisa, do seu livro, sobre essa produção literária aqui no Espírito Santo? Muitos autores que vêm aqui no programa, a gente acaba falando sobre isso, né? Às vezes não tem como fugir de falar da nossa própria produção cultural. E a perspectiva deles, assim, no geral, é que a gente tem uma produção muito rica, né? Você também vê isso? Concordo. Seus estudos mostram isso? Mostram, sim. É uma produção muito rica, muito afinada com o que acontece fora daqui, com todas as tendências ou todos os movimentos, de uma maneira geral, acompanha-se, não existe aquele negócio de achar que nós estamos fora de um movimento, ou que somos isolados, não existe isso. Os autores acompanham, a diversidade é muito grande. Nós temos muitos cronistas, mas nós temos muitos romancistas, contistas também, muito bons. Hoje em dia se publica muito e o problema que eu vejo é de distribuição. Distribuição e divulgação disso para criar uma demanda no público leitor. Existem programas sendo desenvolvidos, muita gente trabalhando em cima disso, e eu acho que aos poucos vai se conseguir fazer ou melhorar, que o autor tenha a sua produção veiculada e posta à disposição de quem quiser acessar. Muitas vezes a discussão é essa mesmo que a gente, né, acaba tendo aqui, que a publicação ela não está mais tão longe assim da gente como era, né, há um tempo atrás. Hoje você tem as próprias leis de incentivo, né, que ajudam aí tantos escritores na publicação e que realmente a gente teria uma dificuldade aí, talvez, na divulgação em mostrar esse trabalho para fora. Por que é tão difícil, Getúlio? Eu penso que a falta de estrutura organizada, e quando eu falo isso eu não digo poder público, não é só o poder público, você não tem aqui editoras maiores com alcance maior do que o alcance regional. Você não tem uma estrutura de distribuição, embora essas editoras menores que estão aqui acontecendo no Espírito Santo nesse momento, estão fazendo parcerias, etc., e estão tentando se colocar nesse mercado de uma maneira geral. Mas sem uma estrutura forte, formada de logística, vamos dizer assim, é difícil acontecer. Nós não temos aqui empresas que façam isso, empresários que façam isso, até porque o mercado ainda é pequeno. Agora, os seus livros, né, você publicou pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. É o selo, vamos dizer. É o selo, né? Eu queria aproveitar, né, e falar um pouco do trabalho desse instituto, né, que atualmente você é membro, você é diretor do instituto. Sou presidente. Presidente do instituto. Conta pra gente primeiro explicar o que é esse selo, né, e um pouco do próprio trabalho do instituto. O Instituto Histórico e Geográfico fez 100 anos agora em junho. É uma associação civil que é criada nos moldes de outros que existem em todos os estados e o nacional, que se dedica a levantamentos históricos, como o próprio nome diz. É um trabalho voluntário de preservação da memória. Aquilo que não é feito de forma oficial, vamos dizer, aquilo que o arquivo público não guarda, vamos dizer, esses institutos eles guardam e divulgam. Então, coleções, por exemplo, particulares, etc. Nós reunimos pesquisadores, pessoas que produzem nessa área, e a gente tenta veicular essas pesquisas ou esses trabalhos. A gente fomenta e distribui. Sendo assim, nós temos não é uma editora, mas a gente publica pelo Instituto Histórico. Nós temos várias séries literárias ou editoriais em que a gente encaixa essa produção. Mais de história, mais de geografia, relacionadas ao Estado. Ao Estado, de preferência ao Estado. E nós temos séries em que se pode publicar, por exemplo, literatura, como é o caso desse Memória Repartida. E você falou do selo, né? Como que funciona esse selo? A gente pode dar uma chance, Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, ou a gente pode chancelar
também publicações que sejam da nossa área de interesse. Acaba funcionando como uma editora, porque nós temos o ISBN, tudo registrado, e sai como se fosse, então, praticamente uma editora, não a parte comercial, mas é editado pelo Instituto Histórico. Um apoio, como se fosse um apoio para a publicação. Às vezes nós temos também alguma verba para publicação e a gente faz a seleção, o conselho editorial, e publica aquelas obras que o conselho editorial considera que são de acordo com os interesses de pesquisa do Instituto Histórico. E esse instituto está aberto para a participação das pessoas? Porque às vezes a gente não tem, talvez, tanto conhecimento do trabalho, né, dessa entidade, digamos assim. Ele está aberto para os pesquisadores que têm interesse? Como que funciona isso? Sim, muitos pesquisadores, né, procuram a gente. A nossa biblioteca está aberta. Nós temos gente lá à tarde que pode orientar, ajudar nas pesquisas. O vice-presidente Paulo Stuck Moraes está sempre lá, é um grande pesquisador na área de genealogia. As pessoas recorrem muito a ele para dados. É só chegar e olhar o nosso acervo e desfrutar do que o Instituto tem e conseguiu reunir nesses 100 anos. O acervo, ele recebe doações também? Recebe. Quem quiser pode doar documentos, fotos, livros e até objetos. Referentes ao Espírito Santo ou não tem uma restrição? Tem uma restrição. De preferência, o Espírito Santo. O Instituto se dedica ao estudo da história e geografia do Brasil, com ênfase no Espírito Santo, onde ele está sediado. Você participa dos trabalhos do Instituto há muito tempo, Getúlio? Desde 97, vai fazer 20 anos, 19 anos. E eu acredito, então, que de alguma forma o contato com o Instituto, com o material, né, que existe lá, também te ajudou e te influenciou nas suas publicações. Eu acho que sim. Inclusive, eu tenho 2 livros publicados sobre o Instituto Histórico. Na presidência do Instituto, já há algum tempo, você tem que fazer solenidades, etc., discursos, etc. Você pesquisa, e essas pesquisas acabaram virando hoje já 2 livros sobre a casa. E os projetos futuros, né? O escritor que vem aqui, a gente não tem como deixar de perguntar se tem novidade vindo por aí. Você está com algum projeto, seja na área, né, da ficção ou na história? Como é que estão os planos futuros? Tenho sim projetos na área jurídica. Eu estou organizando alguns textos jurídicos. Estou com um livro que vai entrar agora, é um poema em 3 partes, que ele vai para o prelo agora. Eu não sei se funciona muito bem nessa parte poética, vamos tentar, vamos ver. Vamos experimentar. E tem sempre ficção sendo escrita, alguns contos, algumas coisas que a gente vai fazendo devagar. Você falou desse projeto de um livro mais voltado para a área do direito, e eu acabei não perguntando isso durante o nosso bate-papo. Você tem algum livro que seja específico para estudantes de direito? Eu tenho um livro chamado Espírito Santo Estudos Jurídicos, em que eu também reuni textos que foram publicados na revista do Tribunal de Justiça, na revista do Instituto dos Advogados, na própria revista do Instituto Histórico e Geográfico. Eu procurei textos que digam mais respeito ao Espírito Santo. Então, são mais na área de sociologia jurídica, de filosofia do direito, não especificamente doutrina não, mas eu estou escrevendo alguma coisa sobre a justiça militar, que é um ramo muito desconhecido do direito, não só do público, mas também até profissionais do direito mesmo. E eu acho que isso é de ajuda, vai ser de uma grande ajuda para as pessoas em geral, para estudantes, para advogados. Eu ia te perguntar isso, se seria um projeto mais acadêmico. Sim, é um projeto mais acadêmico. Mais voltado. É mais doutrina mesmo, mais doutrinário, mais voltado para a área do direito, do profissional do direito. Getúlio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, deixar as portas abertas para que você volte com novidades, né, aí na sua caminhada literária. E eu queria pedir para você deixar um contato para o pessoal de casa que quiser conversar com você, conhecer mais do seu trabalho. Esse livro, Memória Repartida, ele está à venda em livrarias. Os livros publicados pelo Instituto, todos estão à disposição no Instituto Histórico, onde a gente consegue conversar, etc. Então, por e-mail, posso deixar meu e-mail, gtneves@hotmail.com. Então tá fácil. Obrigada, tá, Getúlio, pela presença. Obrigado a você.
Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje está chegando ao fim. Eu agradeço muito a sua companhia. Lembrando que você pode sempre nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.es@gmail.com. Obrigada e continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal Cidadão.